Hoje vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo. Nosso destino, o mundo da Bíblia, explorado pela arqueologia. Mas antes de começarmos, uma pergunta. Vocês já pararam para pensar como sabemos tanto sobre civilizações que viveram há milhares de anos? A arqueologia é a chave. Ela nos ajuda a entender melhor as sociedades antigas, como viviam, o que comiam, no que acreditavam e até mesmo como se organizavam politicamente. E quando falamos do mundo bíblico, estamos falando de uma região riquíssima em descobertas. O Antigo Oriente Próximo, que inclui lugares como Egito, Canaã, Mesopotâmia e, claro, Israel. A Bíblia é um dos documentos históricos mais estudados do mundo. Mas será que tudo o que está ali pode ser confirmado por achados arqueológicos? E mais, será que a arqueologia pode nos ajudar a interpretar melhor os relatos bíblicos? É isso que vamos investigar juntos. Se queremos entender a Bíblia e os eventos históricos que ela narra, precisamos conhecer as civilizações que dominavam o cenário na época. Vamos começar pela Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. Foi lá que surgiram as primeiras cidades organizadas e também a escrita cuneiforme. Agora pensem, a história de Abraão, por exemplo, menciona que ele veio de Ur dos Caldeus. Pois bem, Ur realmente existiu e escavações revelaram casas, templos e até registros administrativos de seu tempo. Ou seja, a arqueologia nos ajuda a situar personagens bíblicos em contextos reais. Outro exemplo clássico é o Egito. Quem nunca ouviu falar no Êxodo, a fuga dos hebreus liderados por Moisés? As pirâmides, os hieróglifos e os papiros egípcios mostram como essa civilização era poderosa e influente. Claro, ainda há debates sobre a historicidade do Êxodo, mas a arqueologia já encontrou provas de escravos semitas no Egito, o que fortalece a ideia de que algo muito semelhante pode ter acontecido. E não podemos esquecer dos cananeus, os filisteus, os babilônios e, mais tarde, os romanos. Cada um desses povos deixou sua marca na história de Israel e, consequentemente, na Bíblia. A geografia bíblica não é só um detalhe. Os lugares citados na Bíblia têm características que influenciaram diretamente os eventos narrados. Por exemplo, vocês sabiam que Jerusalém foi construída em uma região montanhosa que dificultava ataques inimigos? Isso explica por que foi uma cidade tão disputada ao longo da história. E quando falamos de arqueologia, algumas descobertas são verdadeiros tesouros históricos. Vamos lembrar de algumas. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, contêm trechos do Antigo Testamento escritos há mais de 2000 anos. As ruínas de Jericó, escavações, mostram que a cidade foi destruída e reconstruída várias vezes, o que pode estar ligado ao relato bíblico sobre sua queda. A Estela de Merneptah, primeira menção ao povo de Israel em um documento egípcio, datado de cerca de 1200 a.C. A arqueologia, então, não prova a Bíblia, mas nos dá pistas sobre o mundo em que esses eventos aconteceram. Chegamos ao final da nossa jornada. E agora, deixo uma reflexão para vocês. A arqueologia muda nossa visão sobre a Bíblia? Ela não tem como provar a fé, mas nos ajuda a compreender melhor o contexto histórico dos textos sagrados. Sabemos, por exemplo, que muitas cidades e reis mencionados na Bíblia realmente existiram. Ao mesmo tempo, a arqueologia também mostra que alguns eventos podem ter sido escritos de forma simbólica ou teológica, mais do que como relatos históricos detalhados. Mas é justamente isso que torna essa área tão fascinante. Estudar arqueologia e Bíblia juntos nos permite ver o passado de forma mais rica e detalhada. A fé e a ciência podem caminhar lado a lado, cada uma cumprindo seu papel,